Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz e esse é o Money Mind, um programa que foi feito para você destravar a sua mente financeira e assim conseguir lidar melhor com o dinheiro e poder realizar mais sonhos. E o tema do vídeo de hoje é algo que eu vejo acontecer sempre com as pessoas, já vi acontecer com familiares, com clientes, com alunos, com as pessoas em geral, que é a famosa síndrome do eu mereço. Ou talvez, se a gente não considerar isso como uma síndrome, é aquele desejo que as pessoas têm de ter uma recompensa depois de ter algum tipo de problema ou de alguma questão emocional que as estejam deixando triste, frustradas, chateadas, e aí a pessoa simplesmente coloca na cabeça, eu mereço alguma coisa, e esse eu mereço alguma coisa vem junto de gastar o dinheiro e depois colher resultados como endividamento, noites mal dormidas, ficar passando outras necessidades, ficar com medo da fatura do cartão de crédito que vai chegar e por aí vai. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do eu mereço. Mas antes de começar o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de te pedir que você, se você está assistindo esse vídeo, se você já assiste outros vídeos meus e está gostando do conteúdo, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nessa página ou no meu canal do YouTube, para que assim você possa receber mais vídeos e saber quando eu estou postando novidades, tá legal? Não esquece de compartilhar também esse conteúdo, porque assim as redes sociais fazem com que este vídeo chegue para mais pessoas e possa assim ajudar outras pessoas que possam estar sofrendo desse mesmo mal. Mas vamos lá, o que é o eu mereço? Eu tenho dito em todos os meus vídeos que as nossas finanças internas, ou seja, a forma como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro da forma emocional é o que faz, na maior parte das vezes, nós conseguirmos ou não enriquecer ou ter um sucesso financeiro, uma prosperidade financeira. Uma vez que o nosso emocional acaba comandando ou acaba tendo um peso muito maior sobre o nosso lado racional, existe dentro do nosso cérebro um sistema de recompensas onde, uma vez que a gente faça determinada coisa, o nosso cérebro libera algumas substâncias na nossa corrente sanguínea que nos dão determinados tipos de sensações. A maioria desses componentes químicos que fazem esse tipo de função para nós são chamados de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, alguns deles são responsáveis por nos dar a sensação de felicidade, como por exemplo a dopamina. Então, quando a gente consegue atingir alguma coisa, nós temos na nossa corrente sanguínea liberada a dopamina e assim a gente se sente muito melhor e se sente mais feliz e tende a repetir aquele tipo de ação para conseguir novamente mais uma dose de dopamina. Então o nosso cérebro ele tem um sistema de recompensas onde a busca pelo prazer faz com que ele busque sempre essas recompensas. E quando a gente fala do eu mereço, quando nós estamos passando por uma situação que para nós foi mentalmente exaustiva, digamos que uma pessoa no seu trabalho teve vários problemas, precisou entregar um material que estava atrasado e aí já estava nervosa ou nervoso, estava ansiosa ou ansioso, e aí depois teve alguma discussão com um colega de trabalho, mais no meio do dia teve alguma questão com o chefe cobrou de alguma determinada coisa, uma pessoa da família ligou, falou que o filho ou a filha estava com febre, por exemplo, enfim. Uma carga de problemas grande num determinado dia, quando vai chegando o final desse dia, essa pessoa já está exausta mentalmente e aí é natural, por esse sistema de recompensas que o nosso cérebro tem,
querer ficar num conforto cognitivo, querer ficar num conforto onde ele não sinta conflitos, ele não sinta a necessidade de se preocupar e ter que pensar em resolver outras coisas, porque isso gasta energia e vai contra o objetivo primário dele, que é a nossa sobrevivência. Então, ele busca essa recompensa através de algumas coisas. Uma delas, fazer compras, comprar algo para liberar essas substâncias químicas que nos deixam felizes e assim imaginando o nosso cérebro que vai trazer bons resultados para nós. E o eu mereço vem justamente para fechar esse circuito. Eu passei por um dia exaustivo, então eu mereço comer comidas mais gordurosas, ou eu mereço comprar algo que eu quero, eu mereço ficar no sofá assistindo filme por 3, 4 horas. Todas essas ações, quando são bem controladas, quando são dosadas, quando são feitas de forma consciente, são ótimas para nós. Mas quando são feitas de forma exagerada ou por longos períodos, começam a trazer maus resultados para nós, na nossa saúde, nas nossas finanças e na nossa vida de forma geral. E um ponto importante que eu preciso deixar claro aqui é: não se sinta culpado ou culpada se você já passou por essa questão do eu mereço. Porque as pessoas passam por isso. Como eu disse, é um mecanismo natural que todos nós, seres humanos, temos. Então não adianta a pessoa ficar se culpando: poxa, mas mais uma vez eu fiz o eu mereço, ou mais uma vez eu quis ir e comprar aquilo lá que eu não devia, daí agora eu estou endividado ou endividada, agora eu vou ter um problema com a fatura do meu cartão. O ponto principal aqui não é se sentir culpado ou ter culpa. O ponto principal aqui é começar a entender os comportamentos, principalmente os gatilhos que levam a disparar esse tipo de situação, e assim começar a trabalhar nesses gatilhos para que a próxima situação não aconteça da mesma forma. Vamos relembrar que o nosso cérebro só nos movimenta por 2 tipos de estímulos diferentes: a dor e o prazer. Ou seja, o nosso cérebro faz com que a gente realize algo, vá buscar algo que vá sanar uma dor, que vai acabar com uma dor, ou que então vai nos trazer uma sensação maior de prazer. Quando eu falo dor e prazer, não necessariamente uma dor ou um prazer físico, pode até ser, mas pode ser também uma dor emocional, pode ser um prazer emocional, pode ser algo que para o nosso sistema emocional seja prazeroso, ou que nós vamos realizar algo que vai eliminar ou minimizar uma dor que estamos sentindo. E é aí que entra então, quando nós falamos da busca pelo prazer, do cérebro nos direcionar para a busca do prazer, que entra o nosso sistema de recompensas, como eu comentei, e automaticamente uma das formas de fazermos isso é o eu mereço. Então entenda que naturalmente todos nós, seres humanos, temos esse sistema de recompensa do nosso cérebro e temos essa busca por esses 2 estímulos contrários, um para eliminar a dor e o outro para buscar o prazer, e com isso muitas vezes nós criamos hábitos financeiros que não nos colocam na situação que nós mais desejamos. E qual então é o perigo de criar o hábito de merecer? Quando eu digo criar o hábito, uma vez que nós começamos a repetir sempre o mesmo comportamento, o nosso cérebro, para economizar energia, ele cria um padrão, ele cria um hábito para repetir aquele tipo de situação quando ele entende que é necessário chegar no objetivo que ele quer, neste caso, a sensação de prazer. O perigo que temos de criar esse tipo de hábito, ou seja, de uma pessoa começar muitas vezes, eu mereço isso, outro dia eu mereço aquilo, outro dia, mas hoje eu estou muito cansado, eu realmente mereço isso, é que a pessoa acaba criando esse hábito ruim, e isso vai virar, ou pode virar, uma bola de neve dentro das finanças da pessoa. E acaba sendo uma autossabotagem, porque quando a gente pensa eu mereço, nós estamos a princípio buscando algo que seria muito bom para nós. Que realmente, se eu mereço, é porque é algo que vai me dar prazer, vai me recompensar de algo. Mas nem sempre, quando a gente
utiliza o eu mereço dessa forma, o que acontece vai ser realmente esse bem-estar, porque num primeiro momento isso vai acontecer. O problema é que na sequência, algumas horas depois, alguns dias depois, ou talvez algumas semanas depois, mas em algum momento a pessoa vai perceber que esse comportamento de ficar adquirindo coisas ou gastando dinheiro ou prejudicando a saúde com o eu mereço vai trazer consequências ruins para a vida futura dela. E a questão aí é que nós temos uma influência também que faz parte do nosso conjunto de formas de pensar que o nosso cérebro cria, que é o imediatismo. Nós temos a tendência de buscarmos aquilo que a gente quer e querer aquilo muito rápido. Nós não temos paciência para esperar que isso aconteça no tempo certo, aconteça no futuro, de uma forma que vai realmente nos privilegiar, que vai trazer benefícios para os objetivos reais que a gente tem na vida. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa, ela quer que aquilo aconteça rapidamente. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes você precisa de planejamento e depois desembolso por muitos anos. Só que uma vez que a pessoa é motivada por fazer agora, fazer rápido, eu quero já, muitas das nossas ações acabam dando errado por conta desse imediatismo. E o eu mereço também é influenciada por isso, porque na medida que eu tive um dia ruim ou que eu tive uma exaustão mental e eu não consigo parar, trazer para o meu racional, por que isso está acontecendo? O que eu poderia fazer para melhorar esse desgosto que eu estou tendo, essa frustração, essa sensação ruim? Poderia, por exemplo, fazer meditação? Poderia escutar uma boa música? Poderia ler um bom livro? Algumas pessoas relaxam tomando um banho quente. Enfim, existe uma série de coisas que podem ser feitas que não necessariamente demandam dinheiro, demandam recursos. Só que muitas vezes essas outras formas acabam não sendo tão imediatas, é porque elas não liberam esses neurotransmissores que dão a sensação de felicidade de imediato, e aí por conta disso a gente tem que esperar, tem que aguardar para que as coisas aconteçam, e a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de aguardar. Nós somos imediatistas, então isso influencia diretamente também nos comportamentos das pessoas com o eu mereço isso, porque a sensação vai acontecer rapidamente, mas a gente sabe que depois os resultados ruins também vão acontecer rapidamente. Por que então nós não ligamos para a consequência que nós deveríamos ligar? Enfim, por que a gente não... Uma vez que eu caí na cilada, na armadilha do eu mereço, e eu percebi que aquilo não foi bom para mim, por que eu volto a fazer isso? E mesmo tendo consequências ruins, vendo a minha fatura do cartão de crédito estourar, eu continuo fazendo isso. E aí também nós explicamos essa questão de como, ou melhor, de por que nós fazemos isso, considerando a questão do imediatismo. Quando a gente toma essa atitude, faz uma compra indesejada, mas naquele momento tem a sensação de prazer, a gente não pensa daqui a uma semana, um mês, quando vai vir a fatura. Nós normalmente não utilizamos o nosso racional nesse momento para perceber que essa atitude vai nos colocar numa situação ruim, e aí a gente para e faz alguma daquelas outras coisas que eu citei agora há pouco, que não trariam problemas para nós e também trariam algum tipo de sensação prazerosa. Mas como nós não temos essa capacidade de sentir, digamos assim, a dor do que vai acontecer no futuro, nós só sentimos o que está acontecendo nesse momento, e aí quando falamos em sentimento, estamos falando do nosso cérebro emocional, é muito mais fácil para ele, que faz com que nós tenhamos essas atitudes imediatistas e impulsivas sem pensar no futuro. Porém, essa conta vai ter que ser paga. E aí quando eu falo essa conta vai ter que ser paga, não é somente a conta financeira, mas todas essas ações que nós tomamos hoje, elas vão ter consequências no futuro, elas vão ter consequências daqui a um tempo, e nós vamos ter que lidar com essas consequências.
uma vez que nós já cometemos a ação de comprar algo, de comer algo, de deixar de fazer algo porque a gente está colocando o eu mereço como prioridade, as consequências virão e nós vamos ter que então trabalhar com elas. Mas como é que a gente faz para começar a mudar esse tipo de atitude? Nós sabemos que mexer com nossos comportamentos não é algo fácil e, mais do que isso, não é algo que acontece do dia para a noite. Como eu disse, como somos seres imediatistas, isso nos traz um desconforto, porque quando a gente quer operar uma mudança, a gente quer que aconteça rápido, a gente quer ver o resultado logo, e isso normalmente não acontece. É aí que entra o poder da disciplina e da vontade, né, de querermos conseguir chegar no resultado, da força de vontade de encaminharmos em direção ao destino que realmente precisamos e aí fazer as mudanças necessárias. Alguns exemplos do que eu tenho dito, eu já falei sobre alguns, mas alguns exemplos que eu tenho falado sobre o eu mereço tem a ver com comer mal, por exemplo. Imagina se você não ouviu de alguém falando já a frase, eu preciso comer rápido, ou até mesmo justificando, né, o porquê faz o que faz. Eu preciso comer rápido por causa do trabalho. Eu preciso voltar logo para o trabalho, ou eu tenho uma reunião, eu não posso me atrasar, então eu mereço pedir algo que me dê prazer para comer. É uma forma de querer justificar, quando a gente está falando da alimentação. Se eu falo de uma pessoa que quer justificar por que ela não usa transporte público, por exemplo, para baixar o valor do orçamento de transporte e ela vai trabalhar sempre de Uber ou de táxi, você pode ouvir uma justificativa do tipo, transporte público é muito ruim e eu mereço um pouco mais de conforto, por isso é que eu não vou trabalhar de ônibus. Vejam que nós vamos inventando desculpas para nós mesmos para fazer o que nos dá prazer, aquilo que a gente acha que vai ser melhor para nós, para aliviar algo que a gente está sentindo. A autocompensação também é uma forma que a gente usa para justificar. Quem já não ouviu a frase, se eu morrer amanhã, do que adiantou eu guardar dinheiro? Por que eu vou ficar guardando dinheiro se eu não sei o dia de amanhã? Então eu vou me dar esse presentinho, ou eu vou comprar isso aqui, afinal eu trabalho tanto e eu mereço esse mimo que eu estou querendo. Também está nessa autocompensação de, já que eu tenho tanta coisa ruim, para compensar, eu vou me dar esse mimo. E muitas vezes as pessoas também se enganam achando ou fingindo que vão ajudar o outro, utilizando o eu mereço. Por incrível que pareça isso. Se eu não gastar, então as lojas não vendem. E se as lojas não vendem, as pessoas vão ser demitidas e o país vai piorar. Na verdade, eu estou fazendo um bem para as pessoas, eu estou ajudando a economia do país. Na verdade, essa pessoa está disfarçando o seu desejo de comprar, de fazer aquilo que lá no íntimo dela, ela sabe que é ruim, ela sabe que vai prejudicar, mas ela não teve ainda a força ou a coragem de mudar, e aí inventa essa justificativa de que ela está ajudando a economia, porque ela comprando vai manter os empregos das pessoas. Para terminar, eu queria passar para vocês uma atividade que ajuda a controlar os impulsos do eu mereço. Então, eu vou passar um passo a passo do que você deve fazer e os tempos que você deve fazer essa atividade para que você possa comparar e aí ver o resultado que você obteve. E eu te peço uma coisa, se você gostar da atividade e você fizer, eu quero que você coloque para mim nos comentários desse vídeo os resultados que você obteve. Qualquer mudança que foi boa para você, qualquer mudança que fez sentido, é legal você compartilhar para que outras pessoas também possam se encorajar de utilizar essa ferramenta e assim poder ajudá-las também a combater a armadilha do eu mereço. E eu também vou gostar de ver os resultados que as pessoas estão obtendo com essa atividade. Tá legal? Combinado? Então
fez a atividade, teve resultado, posta aqui nos comentários desse vídeo. Como é que funciona essa atividade? Você vai pegar um papel, uma folha de papel sulfite, vai dobrar ela no meio, ou vai dividir ela no meio com uma régua, e de um lado você vai colocar o que você deveria fazer, e do outro lado o que eu fiz. Então você vai escrever lá em cima o que eu deveria fazer, e do outro lado o que eu fiz. E aí, ao longo dos dias, você vai marcando, toda vez que você fez uma compra, um gasto, você vai analisar aquilo e pensar, eu deveria ter feito esse gasto? Ou o que eu deveria ter feito? Deveria ter feito isso, poderia ter feito outra coisa, aí você vai anotar lá. E aí você vai colocar o que você efetivamente fez. Uma coisa é saber o que você deve fazer e outra coisa é efetivamente você fazer. Então vamos dar um exemplo. Você estava correndo para chegar no trabalho e aí você decidiu parar num bar e comprar um lanche ou um salgado e um refrigerante. Aí você coloca lá, o que eu fiz? Comprei um salgado e um refrigerante no bar. O que eu deveria fazer? Aí você pode pensar, eu precisava mesmo ter comprado esse salgado? Eu não poderia, por exemplo, ter feito um lanche em casa, um lanche até mais saudável do que um salgado, que não é fritura, um suco, por exemplo, ou uma garrafinha de água, dependendo do gosto de cada um, e levar o sanduíche e a garrafa d'água? Então, você poderia ter feito isso, mesmo que você não queira, ou fica se enganando de que não tem tempo, não tem problema. Mas você sabe que aquilo poderia ser feito e que seria melhor para a sua saúde e para as suas finanças. Então você vai escrever o que eu deveria ter feito e o que eu fiz. E você vai, para cada gasto que você faz, principalmente quando você notar essa questão do eu mereço, você coloca o que você fez e o que você deveria ter feito. Depois de 15 dias que você fez esse exercício, você vai contar quantas atitudes que você fez, né, que você realmente efetuou, e quantas você deveria ter feito. Ou melhor, ficando mais claro, deixando mais claro, digamos que você evitou, você justamente fazendo essa atividade, você, no exemplo que eu dei do bar, você evitou entrar no bar e aí no dia seguinte você levou o lanchinho. Então no primeiro dia você fez do jeito que eu falei, no segundo dia você coloca o que eu fiz, levei lanche e água pro trabalho. E o que você deveria ter feito? A mesma coisa, porque nesse caso está certo. Então você vai repetir, levar a água e levar o lanchinho. No final você vai contar todos os seus erros, né, aquilo que você fez de errado, e todos os seus acertos, aquilo que você fez que realmente foi benéfico. E aí você vai fazer uma porcentagem. Se você teve lá 30, ao longo dos 15 dias, 30 anotações, dessas 30, quantas você fez certo? Eu fiz 5. Quantas eu fiz errado? 25. Aí você tira a porcentagem de cada um e você sabe, então, mapeou mais ou menos quais são os comportamentos ruins que aconteceram durante aqueles 15 dias. Daí o que você faz? Você vai, nos próximos 15 dias, pegar uma outra folha de papel e fazer a mesma coisa. Só que agora você já sabe o que você errou, você já sabe como fazer um contragatilho, dar um contragatilho para que você não caia na mesma armadilha, e aí você vai colocar uma meta para você de redução de pelo menos 10% de erros. Então se você teve lá nos primeiros 15 dias, digamos, 80% de coisas que não foram boas e 20% de coisas que foram boas, nesses próximos 15 dias você vai colocar a meta de ter no máximo 70% de coisas que não são tão boas e 30% de coisas que são boas, ou seja, você melhorou 10%. E aí o ideal é que, se você puder, continue fazendo esse exercício para você ir mapeando os seus comportamentos e ir melhorando gradativamente. Legal, Luiz, e quando é que eu paro de fazer isso? A ideia aqui, lembrando, é mudança de comportamento ou direcionamento de comportamento demora, dá trabalho. Então o ideal é que você vá repetindo essa ferramenta até você chegar num índice de 90% de estar fazendo coisas boas e só 10%
de cair nessas armadilhas ou ter escorregado na hora de comprar alguma coisa ou de falar eu mereço. Poxa, por que não 100%? Porque a gente sabe que dentro do nosso comportamento várias coisas influenciam e nem sempre a gente vai conseguir ser realmente aquela pessoa correta, usar simplesmente a nossa razão. Nós somos humanos, nós erramos, então a gente tem um intervalo ali de tolerância para que a gente faça a coisa certa, e eu garanto, se você conseguir sair de um número de 70%, 80% de coisas que não estão te fazendo bem, que você marcou lá, e chegar num número de 90% de coisas boas, eu posso te garantir que as suas finanças vão mudar de forma a transformar a sua vida. Então, vamos combinar de fazer essa atividade, de você realmente monitorar durante esse mês, os primeiros 15 dias e depois os segundos 15 dias com essa atividade. E se você estiver vendo resultados positivos, coloca aqui nos comentários para dar maior energia para quem está em dúvida se deve fazer ou não, e também para que eu possa comentar aquilo que você conseguiu e a gente possa assim também ajudar outras pessoas. Tá legal? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que o nosso programa Money Mind acontece toda semana, então tem vídeo novo toda semana. Fica ligado na página, no canal, se inscreve, como eu falei, porque você vai ter sempre vídeos novos que vão mostrar para você formas melhores de lidar com dinheiro do ponto de vista emocional. Afinal de contas, ficar só trabalhando nas finanças externas, ou seja, querer fazer planilhas, controles, sem olhar para dentro de si, os seus comportamentos, as suas crenças e o seu passado, é muito provável que a pessoa que faça isso não consiga sair do lugar. Legal? Então, espero você no próximo vídeo. A gente se vê em breve. Até mais.